Ontem, né? Qual é a avaliação de hoje do Itamaraty? Primeiro, que havia pressão, que haveria, trago para você aspiado, que haveria pressão e ataque estava precificado, ou seja, todo mundo já imaginava que viria. Essa era a avaliação do dia 1 após a eleição de Donald Trump. E é verdade, tem post inclusive no blog sobre isso lá de trás. Volta a avaliação desse integrante da cúpula do Itamaraty. A questão agora é avaliar como é que eles vão fazer, os americanos, e onde eles vão parar. Essa reavaliação de cenário vai ser diária, mas a ordem é: atacou formalmente, tem resposta. Outro, a avaliação do Itamaraty é que, abro aspas de novo, para esse diplomata, nada aqui foi por acaso. O jogo deles é o jogo do espetáculo. Lembre-se que a nota do Departamento de Estado sai depois que a Trump Media e a Rumble sofrem uma derrota na justiça americana. Eles pediam uma liminar contra o Moraes e ela não foi dada. Eles dizem, a postagem americana induz o entendimento de que o juiz exarou uma ordem que invadia a jurisdição, o que é falso. A chancelaria de Trump não informou que o alvo da ordem era Alan dos Santos. Para fechar, né, gente, a escolha de cada palavra nessa nota que você viu aí, assinada pelo Itamaraty, passou por muitas mãos. O Ministério das Relações Exteriores deu o tom e o abre geral. A Advocacia Geral da União e o Supremo deram os esclarecimentos jurídicos que foram deixados ali e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o último aval. Agora você queria falar que o Alexandre de Moraes está defendendo a democracia? Agora há pouco eu vi um vídeo do Alexandre de Moraes falando que essas big techs, eles defendem obviamente as redes sociais, Rumble e por aí vai, X e por aí vai, que elas não são de Deus, né? As big techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Democracia é um negócio, dizem as big techs, porque tudo para as big techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Aí eu pergunto para ele, ô Alexandre, você que é então? Você que é de Deus? Nós temos que aprovar os projetos do governo, fazemos isso com dificuldade, porque não temos a maioria, e hoje ainda temos que tentar barrar a proposta, a estratégia, o projeto e a pauta da extrema-direita, não é? Então, esse foi um grande questionamento que nós fizemos. E aí, por exemplo, nós queremos saber se você vai aqui, se chegar a pedido de impeachment contra alguém no Supremo, se você vai dar andamento a isso. Ele foi peremptório em dizer que não, essa pauta não faz parte do jogo que ele quer praticar lá no Senado Federal, né? Conversamos também sobre esse tema da limitação dos poderes do Supremo, que eu acho que algumas coisas cabem. O debate sobre existência de mandato, ou o debate sobre decisão monocrática ou não, apesar de que o próprio Supremo já regulamentou isso, mas outras coisas, como querer submeter ao parlamento o teor das decisões do Supremo, isso é uma coisa inteiramente absurda. E ele nos disse que esse tema não está no desejo de discussão que ele quer fazer. E perguntamos também sobre essa questão da anistia, né? Esse tema da anistia, ele disse que não fazia parte também, etc. Mas aí, num determinado momento, ele nos disse: mas eu acredito que vocês mesmos vão querer que passe essa anistia para Bolsonaro, que é o melhor candidato para Lula enfrentar. Mas nós dissemos, não se trata disso. Se trata de que Bolsonaro e os golpistas de janeiro de 2023 afrontaram a democracia, não é? Então, não é um problema de quem vai ser o opositor do presidente Lula. É saber que quem comete uma vez um ataque à democracia cometerá 2, 3.
Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los que, entiendo? digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás- no, pero pero, eso- es que eso si es pensás, pero no, pero digo, pero si eso es pensás distinto te descalificador. van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Também nesse horizonte preocupante, atentemos, nada obstante, para o cenário presente. Liberdade e democracia são condições de possibilidade de um futuro habitável. Se uma onda de populismo autoritário se levanta, e se um novo vírus se espalha e quer contaminar sistemas de justiça, creio que uma vacina interpela a têmpera dos tribunais, ou seja, cumpre resiliência e vigilância democrática. No mundo todo, nunca se teve um ano com tantas eleições no mundo, mas com tantas preocupações sobre democracia, o que parecia, num primeiro momento, até uma contrariedade, mas que não é. O que nós temos é um mundo com muitas eleições, mas com riscos democráticos efetivos pelo populismo demagógico e, principalmente, um populismo que avança em termos de desinformação a contaminar as liberdades. Colocando pessoas inocentes atrás das grades, dando condenações inconstitucionais, sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa. Há vários brasileiros que não têm a prerrogativa lá do foro privilegiado, né? Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso. É que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. Para 2025, a expectativa de inflação era, na semana passada deles, 5,60. Agora eles botaram 5,65, esse é o índice geral. Daniela, qual é mesmo o teto da meta? 4,5. Então eles estão vendo a inflação quase 1,25. Quase não, é isso, né? 1,25 fora do teto da meta. Isso aqui colide diretamente com o que está prevendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala, olha, depois no segundo semestre a inflação vai começar a caminhar para o centro da meta. Vamos ver quem é que vai dessa vez acertar. Eu sempre cito a reportagem do UOL que mostrou 95% das projeções do mercado foram equivocadas, né, no ano passado. Vamos ver como é que fica para esse ano. Juros ainda estão cravando 15%, estável, né? Lembrando, tem a perspectiva de subir mais um ponto percentual em cima do que já está sendo elevado hoje, é juro alto, muito alto. Para o dólar, 5,99, detalhe, né? Abaixo de R$6 é a primeira vez que acontece. A gente vai trazer aqui também a percepção para o PIB. O mercado está falando ainda de um crescimento de 2,01% e para o ano que vem 1,70%. Essa perspectiva também ela era menor e foi caminhando para cima para se alinhar com o que pensa o governo. Vamos ver quem é que vai acertar. Uma comissão do Congresso americano aprovou um projeto de lei que diz respeito a essas questões de justiças de outros países quererem interferir na liberdade de pessoas nos Estados Unidos se expressarem. Mas deputados americanos, embora não esteja no projeto de lei, esse é o Darrell Issa, que é um deputado da Califórnia, republicano. Eles não, no projeto não é citado o ministro Alexandre de Moraes, mas esses deputados mencionaram, sim, o ministro do Supremo brasileiro. A questão é a seguinte, Marcelo, aqui nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição, né, que
garante a liberdade de expressão, que é quase restrita aqui pela primeira emenda da Constituição, não só para cidadãos americanos ou residentes permanentes, mas para qualquer pessoa que esteja dentro do território americano. A pessoa tem o direito de se expressar. E de qualquer maneira, a coisa está escalando sim, viu, Marcelo? Não está brincadeira, assim, chegou nessa comissão, vai ser aprovada pela Câmara dos Deputados, até porque teve um deputado democrata que foi a favor. Talvez outros votem a favor, e mesmo se nenhum democrata votar a favor, será aprovado na Câmara e provavelmente no Senado. A questão desde o Elon Musk, a gente observa que a insatisfação aqui dos Estados Unidos é com o Supremo Tribunal Federal, com a figura do Alexandre de Moraes. O foco é no Alexandre de Moraes e não vai parar por aí. Eu acho que o Itamaraty, o Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem que se preparar bem, porque não será algo simples. O Partido Republicano comprou essa briga com o Alexandre de Moraes. E, mais uma vez, o secretário de Estado americano, o Trump não liga muito para a América Latina, o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, conhece o continente, fala espanhol fluentemente, entende português, conhece bem o que acontece no Brasil e tem uma visão negativa do Supremo Tribunal Federal. E o que vai acontecer daqui para frente? O Itamaraty imagina e o Palácio imagina que vai deixar de ser o sub do Departamento de Estado e vai subir em status nessa relação conflituosa Brasil-Estados Unidos. É péssimo para todo mundo, né? Sim, rapidamente, nessa nota, atenção que eles usam, a nota do Brasil usa a questão política, que estão usando o Alexandre de Moraes para briga política contra o Brasil, e citam a palavra orquestração. Por quê? Porque minutos depois da nota americana, sai um texto do Jair Bolsonaro nas redes sociais, num inglês que o embaixador me disse, parecia Shakespeare, né? Perfeito, impecável. O Jair Bolsonaro sabia previamente dessa nota do Departamento de Estado, segundo o Itamaraty. Eu quero trazer duas informações. Primeiro, a tentativa de encurralar, enfraquecer o ministro Alexandre dentro do Supremo Tribunal Federal. Mônica, eu mergulhei, cara. Eu mergulhei. Eu bati muita perna, porque eu queria encontrar os críticos, os supostos defensores de julgamento no plenário. Essa galera sumiu. É de uma burrice. Todo mundo se uniu. Institucional. Numa hora dessas. Eu vou ler aqui de novo, eu vou recorrer ao bloquinho para não ter qualquer tipo de desvirtuamento, porque é o seguinte, a fala de um ministro muito moderado, um cara que transita, se orgulha do fato de ter uma boa relação, inclusive com o Nunes Marques, André Mendonça, etc e tal. Olha o que ele diz. Há um esforço deliberado, percebido por cada um de nós, de enfraquecê-lo, o ministro Alexandre de Moraes, na medida em que ele é o relator do caso. Mas não se trata de enfraquecer apenas a ele, trata-se de descredibilizar o judiciário, e ele personifica isso porque é ele quem relata o inquérito. O Supremo entendeu o seguinte, se abrir a porta para ficarem chutando, chutam os 11. Tem uma apuração que está em andamento, eu vou dar um lampejo. Até o ministro André Mendonça recebe ameaças hoje no Supremo Tribunal Federal. Porque faz votos técnicos, porque faz votos balizados. Não faz o voto de lealdade, né? É uma bizarrice o que virou esse instrumento de pressão. Então, assim, tiro pela culatra. Que o PT é o nosso inimigo, você já sabe. Mas que tem um escondido debaixo do seu nariz, você nem imaginava. E chama-se PSD. Olha que curioso. Qual a relação entre os ministérios do governo Lula da Agricultura, da Pesca e de Minas e Energia? Todos os três ministérios são do PSD. Na eleição para colocar o comunista do Dino no STF, um partido garantiu 15 votos para ele. Sabe qual? Olha que curioso. PSD. CPMI do dia 8. Até hoje não temos as imagens das câmeras. Não foi convocado nenhum vândalo. Bolsonaro foi indiciado e 17 anos de cadeia para Baderlei. Olha que curioso. Sabe de qual partido era a relatora? PSD. Sabe qual era o partido com maior número de deputados e senadores da comissão?
PSD. São 36 senadores a favor do impeachment de Moraes e a favor da democracia. Já se perguntou por que esse número não aumenta logo? Já que os crimes de Moraes estão claros para todo o Brasil? Olha que curioso. Dos 31 senadores indefinidos, 10 são do PSD e 2 são contrários. Faltam somente 5 favoráveis para que o impeachment de Moraes vá para frente. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que defende regulamentação das redes, que nada fez contra as graves denúncias feitas pela Folha sobre os crimes de Moraes, que nada fez contra a medida criminosa de Moraes de derrubar uma das maiores redes sociais do mundo, o X, antigo Twitter, que instaurou a CPI da Covid, mas não pauta o impeachment de Moraes. É de qual partido? Se você tivesse que apresentar hoje um telejornal, Irene, qual é a notícia que você gostaria de dar? Assim, hoje? Se eu hoje apresentasse? Qual é a notícia? Assim? Ele foi preso. Maravilhoso. Ai, gente, é uma gênia. É uma gênia. É o que todo mundo espera. Não é? Irene, você é o máximo. Na voz de Irene Ravaz. Amo de paixão. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso. É que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. Botando todo mundo no saco, sem um julgamento devido, individualizado, condenando gente por simplesmente uma moça ou mãe escreveu uma frase dita por um dos seus colegas do STF, de batom, em uma estátua. A estátua já foi limpa, já saiu o que ela escreveu, e ela continua presa com a sentença grande, e você insiste em manter a prisão dela, e você vem falar que as Big Techs não são de Deus? Pô, você devia tomar vergonha na sua cara. Esse é o arsenal que Donald Trump colocou na mão desse personagem. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente? Em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando a saudação nazista. Bom, essa proposta de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgada ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você ouvir. Eu perguntei, mas a corte está fechada com essa posição? E me disseram o seguinte, Daniela,
é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte: já imaginou se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio? Existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte: esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. As circunstâncias que advêm dos julgamentos 8 de janeiro, que ainda, de certa maneira, trazem um certo dissenso na sociedade, a visão do Supremo Tribunal Federal é que não punir adequadamente esses crimes é um incentivo para que se repita, que, portanto, quem perder da próxima vez achar que pode fazer a mesma coisa. Portanto, nós precisamos encerrar o ciclo da história brasileira em que a quebra da legalidade constitucional fazia parte da rotina, como sempre foi na vida brasileira. Então, sob a Constituição de 1988, nós temos 36 anos de estabilidade institucional, não se deve desprezar isso, e nós, toda a nossa geração, minha, do Nelson, que conviveu com a ditadura, tem muito apreço pela preservação da democracia. Também causa algum grau de tensão política no país a investigação, e agora já com denúncia oferecida, sobre uma aparentemente estarrecedora articulação para um golpe de Estado, como se estivéssemos voltando à década de 60 com golpes militares. Portanto, também é um julgamento que traz algum grau de preocupação pelas dificuldades de uma pacificação que eu acho que é necessária no Brasil. І, мені здається, дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Спочатку ceasefire, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви? Це сьогодні модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут, можемо почути від Бразилії, можемо почути від Китаю. І важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Тому не можна просто сказати так, а потім ми подивимось. Безумовно, це непрофесіонально, абсолютно. І найстрашніше – невідповідально. Чіткий план повинен бути. Vasconcelos Ana.
Dear President, Commissioner, and colleagues, social media can liberate the voice of otherwise silenced individuals and spread old and new ideas. It also enables threats to the life and physical integrity of individuals, as well as deliberate attempts to undermine our democratic systems. Child abuse, encouraging violence on our streets, fake political endorsements, algorithms, and bots who are not people that deliberately promote agendas while suppressing contrasting views are a few examples that we cannot ignore. The DSA took an important step in demanding transparency and accountability mechanisms of very large online platforms. Individuals must be empowered with tools of assessing credible information. Now, fighting disinformation does not excuse restricting free speech in the way we just saw in Brazil. A full ban on a platform for refusing to take down a few accounts is a disproportionate, illiberal measure only seen until now in autocracies. Democracies face threats by standing up for what sets them apart and not by imitating autocracies. Thank you. Mulțumesc. Bom, chega a notícia aqui de que hoje, domingo, depois de uma semana histórica, depois de uma votação histórica aqui nos Estados Unidos, depois que Donald Trump levou os 7 estados pêndulo, levou o voto popular, levou a Câmara, levou o Senado, levou absolutamente tudo nos Estados Unidos numa onda vermelha. O programa brasileiro Fantástico não mencionou sequer uma vírgula da eleição, pelo menos até agora, mais de 2 horas depois. Pois bem, então vamos deixar o nosso recado aqui, já que eles não colocam o vídeo, qualquer vídeo que seja da eleição, vamos dar uma forcinha e vamos colocar um vídeo para o pessoal do Fantástico. Boa semana. Eu fui no lançamento, na apresentação do projeto de lei, e eu fiquei boquiaberto, porque parecia impossível a gente conseguir aquilo. Parecia impossível, porque diziam, não, vocês querem atrelar os trabalhadores da CLT, os trabalhadores não querem mais CLT. É verdade que os trabalhadores gostariam de ter oportunidade de ter uma forma de trabalho que lhe desse garantias sem precisar estar na CLT. A vida inteira, a gente, quando está dentro de uma fábrica, a gente sonha em ser autônomo. A gente sonha naquele tempo que não tinha empresa de aplicativo, não tinha esse negócio de empresa criativa, não tinha microempreendedor, não tinha simples. Naquele tempo, o meu sonho dentro da fábrica era ser motorista de táxi. Ou sair da fábrica e montar um barzinho. E o barzinho era sempre perigoso, porque eu poderia beber mais dentro do balcão do que vender. Então, não, mas agora as pessoas querem se virar por conta própria e não querem mais ficar preso à CLT. É revelador. Você sabia que áudios exclusivos que vieram à tona podem provar que os réus do 8 de janeiro foram injustiçados? Pois é, gente, assista até o final para você ouvir esses áudios e para você saber da verdade oculta por trás deles, o que pode virar o jogo das acusações contra os réus presos por tentativa de golpe lá no 8 de janeiro. No domingo à noite, o Fantástico exibiu áudios exclusivos que revelam os bastidores da chamada trama do golpe. E eu vou mostrar eles para você aqui. Esses registros, eles mostram que, embora tenha sim existido algum planejamento entre alguns militares, a ideia do golpe nunca saiu do papel. Em vez de executar o golpe, os envolvidos eles desistiram, e desistiram de forma voluntária, percebendo que a ação não teria sucesso, ou então que eles poderiam arcar com as consequências, ser até presos. Ouça aqui esse primeiro áudio. Acabei de falar com o Tid, cara, ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Então... E aí, ouviram? O tenente-coronel Sérgio Cavalieri, ele deixa claro aí que um decreto, que é a tal da minuta do golpe, não seria assinado, porque o alto comando rejeitou a proposta. Ouça agora esse segundo áudio aqui. Cara, pode esquecer, o decreto não vai sair,
O presidente não vai fazer, só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Ou seja, o presidente não agiria sem o aval das Forças Armadas. A desistência voluntária é uma regra do direito penal que descaracteriza um crime. Se alguém pensa em assaltar um banco, compra armas, escreve todo o plano no papel e depois desiste porque o gerente do banco não vai aderir ou porque ficou com medo de ser pego e ser punido, então não existe crime segundo o nosso direito penal. Se alguém se prepara para um crime e decide não executá-lo, ele não pode ser punido. É o que diz a lei. Esses áudios, eles serviram para mostrar que, em vez de um golpe em andamento, o que houve foi um abandono completo da ideia antes de qualquer execução. De novo, planos escritos, áudios, conversas, isso não configura execução, é planejamento. Sem a efetiva prática dos atos de violência, de grave ameaça, não há crime. Assim fica claro que os réus do caso Bolsonaro e aqueles do 8 de janeiro, eles não podem ser condenados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe de Estado. Em relação ao 8 de janeiro, a justiça deveria focar somente em crimes efetivamente comprovados, como os crimes de dano ou de incitação ao crime. Isso é claro quando existe acusação e prova individualizada do que cada um fez. Mas parece que o STF não está ligando muito para o julgamento de acordo com a lei, não é? Conta pra mim agora se esses áudios te surpreenderam ou se eles só provam aquilo que você já sabia, aquilo que você já achava. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com alguém que também precisa saber sobre essa revelação. E nos segue aqui para apoiar nosso trabalho. Se você quiser ver a minha análise completa sobre esses áudios, com todos eles, os 4 áudios, aqui você ouviu 2, que foram revelados aí no domingo no Fantástico, eu quero convidar você para assistir ao vídeo que eu postei no meu canal do YouTube. Espero você lá. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder, porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. As redes sociais, instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com um discurso de ódio, com um discurso misógino, com um discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. Nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Devia tomar vergonha na sua cara. Falar uma barbaridade dessa. Você acredita que a população em si está acreditando? Até quem votou no Lula está acreditando na barbaridade dessa? Até quem votou no Lula sabe o que está acontecendo. Claro, tem os mais fanáticos, mas todo mundo sabe o que está acontecendo nessa. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem um poema aí, um conto aí que diz que, eu não vou dizer porque eu não lembro o poema exato agora, mas em resumo, né, do que está acontecendo atualmente nesse país. Atualmente está havendo uma perseguição grande da direita dentro do Brasil e no mundo pelo STF, né? Por que eu digo STF? Porque o Xandão faz as coisas, mas os outros ficam calados, não se pronunciam, não impedem ele de fazer, não dizem, o Xandão não vai fazer, não, eu estou dando aqui agora
baixando ofício para que impeça o Xandão. Ninguém faz isso. Ou seja, não é só o Xandão que está fazendo. Inclusive o seu André Mendonça, o Cássio Nunes Marques, todos eles também, os comunistas do STF, o seu Flávio Dino, todo mundo. Indicados por Lula, que é o pai dos pobres. Mas tem pobre que está preso. Estava no 8 de janeiro, está preso lá. Os filhos não têm nem a mãe por perto, nem o pai. A mãe está presa, injustamente, condenada injustamente, sem o devido processo legal, como eu já falei, sem o direito da ampla defesa. O pai está foragido, com medo de ir para a mesma situação que a mãe. E tá famílias destruídas no Brasil por causa de um cara que acha que ele é o representante de Deus, que não é as Big Techs, ele que é. Temos que aprovar os projetos do governo, fazemos isso com dificuldade, porque não temos a maioria, e hoje ainda temos que tentar barrar a proposta, a estratégia, o projeto e a pauta da extrema-direita, não é? Então, esse foi um grande questionamento que nós fizemos. E aí, por exemplo, nós queremos saber se você vai aqui, se chegar a pedido de impeachment contra alguém no Supremo, se você vai dar andamento a isso. Ele foi peremptório em dizer que não, essa pauta não faz parte do jogo que ele quer praticar lá no Senado Federal, né? Conversamos também sobre esse tema da limitação dos poderes do Supremo, que eu acho que algumas coisas cabem. O debate sobre existência de mandato, ou o debate sobre decisão monocrática ou não, apesar de que o próprio Supremo já regulamentou isso, mas outras coisas, como querer submeter ao parlamento o teor das decisões do Supremo, isso é uma coisa inteiramente absurda. E ele nos disse que esse tema não está no desejo de discussão que ele quer fazer. E perguntando também sobre essa questão da anistia, né? Esse tema da anistia, ele disse que não fazia parte também, etc. Mas aí, num determinado momento, ele nos disse: mas eu acredito que vocês mesmos vão querer que passe essa anistia para Bolsonaro, que é o melhor candidato para Lula enfrentar. Mas nós dissemos, não se trata disso. Se trata de que Bolsonaro e os golpistas de janeiro de 2023 afrontaram a democracia, não é? Então, não é um problema de quem vai ser o opositor do presidente Lula. É saber que quem comete uma vez um ataque à democracia, cometerá 2, 3. Rubens Barbosa, qual é a amplitude do que aconteceu hoje nas relações Brasil e Estados Unidos? Olha, William, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o conceito, o contexto geral do que está acontecendo. Está envolvendo o Elon Musk, que é hoje um dos aliados mais importantes do presidente Trump, e também essas referências do Senado, como vocês mencionaram, procurando condenar a ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa sem proporção. E segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo, porque o Itamaraty explicita o que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental não explicitou. Se você lê as duas notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental e a nota do Itamaraty, você vai ver que nós politizamos o assunto. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade que falando, inclusive, o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com Elon Musk. Então, por isso que eu digo, essa nota não foi redigida pelo Itamaraty, e como você mencionou no começo,
esse é só o começo do que vem aí pela frente, porque o lobby contra o governo brasileiro, feito pelo grupo do Bolsonaro nos Estados Unidos, está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Então, houve pressão sobre o Itamaraty, vocês devem ter informação de vários grupos aí, porque o Itamaraty jamais escreveria essa nota. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Por que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo. Tratamos de diplomacia que pode acabar com a destruição. Seu país, mas... Presidente, com respeito, acho que é irrespeitável tentar tratar disso na frente da mídia americana no escritório oval. Agora, você está indo por aí e forçando os recrutas a ir à linha de frente porque tem problemas de mão de obra. Você deve agradecer ao presidente por ter trazido este país. Viva na Ucrânia, você vê quais problemas temos. Eu estive, na verdade, assisti e vi a história. Eu sei que o que aconteceu é que você trouxe pessoas e as trouxe para uma turnê de propaganda. Presidente, você não concorda com o problema de trazer pessoas para o seu exército? Você acha que é respeitoso vir ao gabinete oval dos Estados Unidos da América atacar o governo que tenta impedir sua destruição? Muitas perguntas. Vamos começar com... Costa curta. Paredes, você na guerra, todos têm problemas, até você. Mas você tem boa fonte, não sinta que agora você vai sentir isso. Você não sabe isso no futuro. Você não. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não nos diga o que sentiremos, porque você não pode dizer isso. Lembre-se, você não está em posição de dizer o que vamos sentir. Nós nos sentiremos muito bem. Nós nos sentiremos muito bem e fortes. Você não está em uma boa posição agora. Você se permitiu estar em uma situação muito ruim. E ele está certo, você não está em uma boa situação. Você não tem cartões conosco agora. Você começou a ter cartas, mas agora não tem. Você está jogando cartas, você está jogando cartas. Você jogou com a vida de milhões de pessoas. Você jogou com a Terceira Guerra Mundial, você jogou com a Terceira Guerra Mundial. O que você está fazendo é muito irrespeitoso com o país. Este país está de volta para você muito mais do que muitas pessoas dizem que deveriam ter. Você disse obrigado durante toda a reunião. Não tudo isso. Reunião. Você disse obrigado. Você foi para a Pensilvânia e fez campanha pela oposição em outubro. Apreciação aos Estados Unidos da América e ao presidente que está tentando salvar o seu país. Por favor. Você acha que se você fala muito alto... A guerra. Ele não fala alto. Ele não fala alto. Seu país está com grandes problemas. Não. Você fez muitas palavras. Seu país está com grandes problemas. Eu sei. Você não está ganhando. Você não ganhou isso. Você tem uma boa chance de sair por causa da nossa disseminação. Estamos ficando em nosso país e permanecendo fortes. Desde o início da guerra, estamos sozinhos e somos solteiros, eu disse. Obrigado. Você não está sozinho. Você não tem. Está sozinho.
Nós lhe demos US 350 bilhões através do presidente estúpido. Nós lhe demos equipamentos militares. Vocês são corajosos, mas eles precisam usar nossos militares. Se não tivesses o nosso equipamento militar, esta guerra teria terminado em 2 semanas, Dias. Ouvi de Putin em 3 dias. Isso pode ser menos em 2. Claro, sim. Fazer negócios assim vai ser uma coisa muito difícil. Diga obrigado. Eu disse muito. Exceto que há discordiões e vamos vigiar essas discordiões em vez de tentar descobrir na mídia americana quando for. Nós sabemos disso. Você está errado. Mas acho que é bom os americanos verem o que está acontecendo, é muito importante, por isso mantive isso por tanto tempo. Você deve ser grato por não ter esses cartões. Você está enterrado lá. Um pessoal morreu. Você está ficando com soldados? Ouça. Você está ficando com soldados. Seria uma coisa maldita. Então você nos diz: eu não quero cessar fogo. Eu quero ir. Eu quero isso. Olha, se você puder alcançar um cessar-fogo agora, eu digo que o pegue para que as balas parem de voar e seus homens parem de morrer. Mas você está dizendo que não quer cessar fogo. Eu quero um cessar-fogo, porque você obteve um cessar-fogo mais rápido do que um grau que não estava comigo. Isso não está comigo. Isso é com um cara chamado Biden, que não é uma pessoa inteligente. Isso é com o Obama. Desculpe, isso é com o Obama. Ele lhe deu lençóis e eu lhe dei javelins. Eu dei os javelinos para matar todos esses tanques. Obama deu-lhe lençóis. De fato, a declaração é que Obama deu lençóis e Trump deu javelinos. Você tem que ser mais grato, porque deixe-me te dizer que você não tem cartões conosco. Você tem cartões sem nós. Você não tem guardas. Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Sim, mas ele sente. Senhor presidente, com todo respeito, acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar litigar isso na frente da mídia americana. Agora mesmo, vocês estão recrutando à força para a linha de frente porque tem problemas de pessoal. Você deveria agradecer ao presidente por tentar trazer isso para a conferência. Você já esteve na Ucrânia para dizer quais problemas temos? Eu estive lá uma vez. Eu realmente assisti e vi as histórias. E eu sei o que acontece. Você traz pessoas, você as leva em um tour de propaganda. Senhor presidente, você discorda que teve problemas para trazer pessoas para o seu exército? Temos problemas. E você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando evitar a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do início. Claro. Primeiro de tudo, durante a guerra todos têm problemas, até você. Mas você tem um belo oceano e não sente agora, mas sentirá no futuro. Deus abençoe. Você não sabe disso? Deus abençoe, Deus abençoe. Você não deve nos dizer o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não nos diga o que vamos sentir. Não estou dizendo porque você está em. Sem posição para ditar isso. Lembre-se disso. Você não está em posição de ditar o que vamos sentir. Vamos nos sentir muito bem. Vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Você se sentirá influenciado. Você agora não está em uma posição muito boa. Você permitiu estar em uma posição e ele está certo sobre isso. Desde o início da guerra. Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora conosco. Você começa a ter cartas agora. Você não tem. Você está jogando com a vida de milhões de pessoas. Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com o país. Este país, muito mais do que muitas pessoas disseram que deveriam ter. Você disse obrigado uma vez, muitas vezes. Mesmo hoje. Mesmo hoje. Você foi à Pensilvânia e fez campanha para a oposição em outubro. Ofereça algumas palavras de agradecimento aos Estados Unidos da América e ao presidente que está tentando salvar seu país. Cara que retirou o passaporte de jornalistas de maneira ilegal, por causa de opinião deles. O cara que retirou o direito da Folha de São Paulo entrevistar o Felipe Martins e entregar outras situações que a gente sabe também aí, não podemos falar. Tem outras situações também, mas a casa vai cair. Em breve a liberdade de expressão vai ser retomada em pleno vapor aí, aos 100% ou mais, porque o Donald Trump está de olho nisso aí.
E ainda mais com o Lula cutucando o homem com vara curta, né? Mas esse canal aqui não é de política. Se você quer ouvir minha opinião política, vai lá pro Somente a Minha Opinião, aqui mesmo no YouTube. Se inscreva lá. Somente a Minha Opinião. Procura assim, Somente a Minha Opinião. Vai estar a minha lata lá maravilhosa aqui. Eu vou estar com o gorrinho. Se inscreva lá. É uma imagem escura, eu tô com o gorrinho. Essa foto é da África. Se inscreva lá. Você vai ver soltar os cachorros aí no que está acontecendo nesse país. Quanto ao que a gente falava aqui do Palmeiras, coloca a sua opinião que eu quero ouvir também, tá? E é isso. E se tiver alguém aí que, entre aspas, defenda a democracia, né, relativa, seja contra a liberdade de expressão de todos, né, que seja só a sua própria liberdade de expressão, o que eu disse do poema. Hoje pega o pessoal da direita e o pessoal da esquerda bate palmas. Daqui a um tempo, e já começou, hein? É que vocês não estão percebendo. Folha de São Paulo, que é a Folha de São Paulo, já foi impedida de entrevistar alguém, já foi impedida de escrever um artigo, de publicar um artigo. Outras situações mais, o Globo, o Estadão também já passaram. É que passa um pouco batido, mas eu estou vendo o que está acontecendo, estou vendo tudo isso aí. E até os veículos do consórcio também já estão aí recebendo algumas medidas do Alexandre de Moraes de vez em quando, e até eles estão começando, mas ainda bem de leve. Por quê? Porque se eles pegarem pesado com o Alexandre de Moraes, o bolsonarismo volta, o Bolsonaro volta, né? Então não pode, então tem que deixar a esquerda governando, nem que eles fechem os jornais por ordem do Alexandre de Moraes, porque foi o que o advogado do Trump falou esses dias. O advogado do Trump disse o seguinte, acho que eu vou tirar esse trecho e postar no outro canal, porque se eu postar aqui, não é nem pelos hates não, mas é que é um vídeo que eu podia estar postando lá, então eu vou postar esse vídeo lá. É importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Essa instrumentalização da igreja, esse sequestro da igreja, não é? Esta ideia de que Deus apoia um determinado candidato, mas não apoia um outro candidato, como se Deus fosse partidário, isso precisa sair do seio da igreja. A igreja não é de Bolsonaro, a igreja não é de Lula, a igreja não é do PT, a igreja não é do PL, a igreja não é progressista e a igreja não é conservadora no que tange à sua identidade política. A igreja é do reino de Deus. E no reino de Deus cabe tudo, inclusive o respeito pelas ideias divergentes do outro irmão. O deputado fez uma declaração dizendo que não votou em mim, dizendo que muitos evangélicos não votaram em mim, mas ele reconhecia que tudo que beneficia os evangélicos foi feito por mim, sabe? O dia dos evangélicos, a lei do silêncio que eu não deixei passar, sabe? Um dia do pastor, ou seja, tudo fui eu que criei para a igreja evangélica. Ele reconheceu isso. E eu fiquei com vontade de perguntar, se você sabe disso, por que você votou no Bolsonaro? Bom, mas ele falou, eu falei, não vou polemizar, ele está no gabinete da presidência da República, ele falou, teve uma repercussão muito boa para mim e muito ruim para ele, porque os bolsonaristas, sabe, estão triturando ele. Musk, que é integrante do governo de Donald Trump e dono da Rede X, sugeriu na própria rede, sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso da rede social Rumble, em que Moraes é processado pelo grupo de mídia de Trump, acusando-o de censura. Musk escreveu no X o seguinte, vamos mostrar para vocês, abre aspas, Moraes não tem propriedade nos Estados Unidos da América? Fecha aspas. A mensagem foi uma resposta a um comentário a respeito da fala do ministro ontem à tarde, que associou as Big Techs ao fascismo e à lavagem cerebral.
Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente, em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CEPAC. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. O negócio é o seguinte, se o Alexandre, ele falou para a CNN, o advogado da Rumble e do Trump, do Media Group lá do Trump, né? Falou o seguinte, ninguém, nunca um juiz de nenhum país do mundo, nem da Coreia do Norte, nem da China, nem de Cuba, nem da Rússia, fez o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está tentando governar o mundo inteiro. Ele quer governar os Estados Unidos, quer dizer como que a lei dos Estados Unidos é. Ah, não, a Constituição dos Estados Unidos aqui não é assim, Alexandre. Não, mas agora é, porque eu estou mandando, isso aí vai ser. E eu sou a lei. Não só no Brasil, aí também. Mas aqui é os Estados Unidos, até, não, mas eu sou a lei aí. Meu nome é Alexandre de Moraes, popular Xandão, eu sou a lei. Aqui e aí também. E aí os caras falaram, não, peraí. Que não é bagunçado assim. Palhaçada é essa? Tá pensando o quê? E aí o advogado do Trump lá e da Rumble falou o seguinte, olha, eu achei gozado, o jornalistinha de M que foi entrevistar, né, tava ele mais duas moças lá, a apresentadora e a especialista, entre aspas, de política lá, né, que armou a entrevista, aparentemente, e aí um cara na tela, no visorzinho lá, no cantinho de baixo da tela aqui, ó, tava no cantinho aqui da tela, né, que assim, e ele, dando as perguntas de esquerdopata que me deu até, sabe, me deu aquele desânimo quando você vê um jornalista, um blogueirinho falando, ele é um blogueiro, não é jornalista aqui, o cara doido pra prender Alexandre, o Alan dos Santos, rapaz, não, mas e se pegar só o Alan dos Santos, e se bloquear só o Alan dos Santos aqui no Brasil, será que tá tudo bem pra vocês? O cara, pô, chamou o Alan dos Santos de blogueiro. Olha, eu vou falar, eu não morro de amores por Alan dos Santos, tá? Pra mim ele é um cara muito prepotente, um cara arrogante, bem arrogante, inclusive, se acha demais, ele se acha mais do que ele é, tá? Arrogante, prepotente, tá? Cínico, inclusive, mas é aquele caso, né? O Lula tá falando um monte de absurdos, mas eu quero que ele continue falando, que ele fale, que ele possa falar o que ele quiser. É até bom que todo mundo fale o que quiser, porque aqueles que tropeçarem nas próprias palavras vão cair pelas próprias palavras. Não por uma canetada de ninguém, não por uma amordaça de ninguém, não por uma algema de ninguém, mas sim pelo tropeço nas próprias palavras. E é o que está acontecendo, inclusive, com o mandatário do Brasil, que prometeu picanha, tentou agora prometer ovo, e daqui a pouco vai prometer papelão, né? Porque tá tudo tão caro, e aí o papelão vai subir de preço também, né? Se ele falar isso, o papelão vai para as alturas e pronto. Aí, gente, vamos ficar sem comer aí, que não precisa comer, vamos fazer dieta. É isso a próxima dele.
Cara, o advogado, eu esqueci o que eu ia falar do advogado, que o advogado falou, perdi o termo lá, mas era assim, impressionante, a entrevista foi maravilhosa, hoje foi a melhor entrevista, foi melhor que eu, não pelo entrevistador, né, porque aquele, não posso chamar, aquele jornalista, né, aquele cidadão, vamos chamar de cidadão respeitosamente, aquele cidadão que estava, tinha 2 mulheres, né, e um cidadão entrevistando, o advogado da Rumble. E, cara, aquele cidadão não tem condição nenhuma de estar... É brincadeira, cara. Tem hora que eu vejo aí certas situações, pelo amor de Deus, é igual o outro falando La Liga. A La Liga. Que é a La Liga? Como assim a La Liga? Pelo amor de Deus, gente. Eu nem vou falar sobre isso, que eu não tenho paciência para falar sobre isso, que, meu Deus do céu, como é que pode jornalistas, cara, formados, cara, gente experiente, supostamente. Tô falando, cara, o marxismo tá destruindo o Brasil. Destruindo. Esse tipo de jornalista que sai formado dessas faculdades, com essas doutrinações aí, sai com esse tipo de situação, falando essas coisas, destrói o português, destrói as conexões linguísticas internacionais, absurdo. É realmente chocante. Como é que pode o cara não saber falar espanhol, não ter a mínima noção, gente? Google Tradutor, inteligência artificial, GPT, Gemini, Copilot, tá tudo livre, grátis, DeepSeek aí, 0800. O cara não sabe falar um pouco de espanhol, não sabe ter um pouco de noção linguística, não. Um pouquinho de cultura idiomática, não vai matar ninguém. Tá bom, tudo bem. E nós estamos aqui, né Globo? Não nos cedemos, né, à pressão, né? Nós não nos curvamos à pressão. Pronto. Nós continuamos, então, e vocês continuam daí com as suas mentiras. Coloca a sua opinião aí embaixo, tá, nos comentários.